Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Arco plantar. Você sabe as funções da curva da sola do pé? Os especialistas chamam esta região do corpo humano de arco plantar. E para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa agora com o ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Agora sim, esperamos áudio corrigido. Lúcio Mauro Trevisan, vamos falar sobre a curva na sola do pé, Dr. Lúcio? Ô Sandro, vê se ficou melhor. Lúcio Mauro, tá dando um ecozinho ainda, mas já está bem melhor, viu, Lúcio Mauro? Alô, melhorou? Melhorou muito. Melhorou? Melhorou. Tá bom, vamos conversando e vamos tentando aí chegar ao máximo possível que a gente puder da perfeição nesse sentido do áudio, tá bom? Doutor Lúcio. Tá ouvindo, né? Sim, tô te ouvindo bem. Para que serve mesmo a curva na sola do pé? Qual que é a serventia desta, digamos assim, dessa função anatômica ali? Então, a curva da sola do pé, que a gente chama de arco plantar, ela serve para absorver impactos, né? E para distribuir o peso de maneira uniforme em todo o pé, né? Então é aquela região que não toca o chão, né? É aquela parte de dentro do pé, aquele arco que se forma, mas apesar de não tocar o solo, ele absorve os impactos, entendeu? Então ele serve para absorver impactos e para distribuir esse impacto e o nosso peso de maneira uniforme em todo o pé, conforme as necessidades do dia a dia, né? Ou seja, ele é de fundamental importância, né, para o nosso bem-estar, inclusive para a gente poder se locomover de um lugar para o outro, para várias funções aí do corpo humano. Exatamente. Muito interessante. Agora, quando que surge esse arco? A gente já nasce com ele? Então, na verdade, esse arco ele se forma durante a nossa vida, né? Principalmente na infância. Então, você pode observar, quem tem a oportunidade de ter criança pequena ou uma criança que você veja na rua, que o arco do pé ainda não se formou. Ele é bem uniforme, né? Ele é bem chato, né? Então, a criança tem essa tendência de ter o pé chato, mas não é porque tem uma doença, e sim é porque o arco ainda não se formou. Então esse arco, geralmente, ele se forma por volta dos 6 anos de idade. Vamos dizer, tem pessoas que é um pouco mais tardio, tem criança que é um pouco mais precoce. Mas quando o bebê nasce, né, ele nasce com o pezinho chato, e conforme ele vai andando, e há necessidade, e também a sua característica genética, esse arco vai se formando. E se não se formar, o que acontece? Então, o que a gente chama quando não forma um arco plantar? É o pé chato, né? Que a gente chama de pé plano. Que ele pode ter uma doença associada, né? Algumas doenças que estão associadas, como a coalizão tarsal, ou seja, os ossos do pé não se desenvolvem muito bem, não tem uma articulação adequada, e esse arco não se forma. Ou pode ser ainda fisiológico, né? O que é fisiológico? Não tem nenhuma doença que leva a isso, que é assim, a característica daquela pessoa. Tem gente que tem o pé chato, pode ser genético, pode ser que a pessoa não desenvolveu por algum motivo, mas não necessariamente que tenha uma doença associada, né? Temos ainda também o pé cavo, né? Que é quando a curva já é exagerada, né? O peito do pé é mais alto, vamos dizer assim, e o arco plantar ele é mais alto. Esse geralmente, quando em exagero esse arco aumentado, que é o pé cavo, muitas vezes está associado a alterações neurológicas, né? Pacientes que têm alguma doença neurológica que fez com que aquele arco se formasse exageradamente, uma retração muscular. Então isso também pode acontecer, mas é mais raro, né? O mais comum é o pé chato, o pé plano. Eu particularmente acho que não conheço ninguém com pé cavo, né? Eu acho que é mais difícil mesmo olhar. Se a pessoa tiver
pé cavo, ou seja, esse arco, digamos assim, exacerbado, um arco bem formado ali, ela pensou que não consegue andar com normalidade, ou consegue, Lúcio Mauro? Consegue, né? Geralmente as pessoas têm o pé chato, ele é fisiológico, a pessoa tem uma vida normal, pratica seu esporte, trabalha normalmente. Raras as vezes, né, que acontece do paciente poder desenvolver alguma artrose, né, ou alguma dor no joelho. Isso pode acontecer. E também é mais fácil de corrigir, né, é mais fácil de fácil tratamento, vamos dizer assim. Não é uma doença grave, vamos dizer, tá? Para o ouvinte ficar mais tranquilo. Na questão do pé chato, você falou agora, né? Oi? Desculpa. Na questão do pé chato, você falou agora. Exatamente, o pé chato. Tá, e no pé cavo, a pessoa chega a ter algum tipo de dificuldade para caminhar? Então, como o pé cavo está mais associado a doenças neurológicas, as doenças que causam o pé cavo podem atrapalhar o dia a dia dele, sim, né? Formar mais calosidades, e isso acaba atrapalhando o dia a dia um pouco, né? Entendi. Mas, então, seria interessante, né? Tudo tem uma causa, saber a causa e tratar a causa desse pé cavo. Certo. Assim como o pé chato também, né? Como eu disse, pode ser ocasionado por uma colisão tarsal, que é a má formação de alguns ossos, aqueles ossinhos do pé, e isso também pode levar a dor na adolescência, né? Quando tem colisão tarsal, o paciente começa a se queixar na fase da adolescência, por volta dos 11 a 14 anos, mais ou menos. Entendi. Ô Lúcio, quando a pessoa, às vezes a gente pega a palmilha de alguém assim, ou percebe pela pisada dela que o sapato, inclusive, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai ficando meio torto, assim. É uma situação decorrente do pé chato? Então, não é só do pé chato. Um pé normal, né, um pé que tem uma curvatura normal, geralmente, a hora que a gente coloca o peso em cima do corpo, o calcanhar, ele dá uma viradinha para fora. Ele vai valgizar um pouquinho, né? Ele dá como se fosse um amortecedor ali para se adaptar ao solo. E isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de desgaste no calçado, no lado de dentro da sola do calçado. Isso é fisiológico, isso é normal, tá? Por quê? Porque o nosso pé é cheio de articulações justamente para isso, para absorver o impacto na hora que você anda. Agora... Se o pé fosse um osso só, por exemplo, não tivesse esse molejo, a tendência é que a gente tivesse mais dor, mais calosidades e mais lesões. Então, o fato, às vezes, de ter a sola do calçado se gasta mais de um lado ou do outro, às vezes ele é até para adaptação, a própria adaptação do pé ao andar mesmo. Agora, os pais, voltando aí à questão das crianças, não é? Até quando que os pais devem esperar para ver se o arco surgirá ou não na criança? Porque eu já tive tenho, né, 2 filhos, eu nunca me preocupei com isso, Lúcio Mauro. Assim, nunca pensei em olhar se os pés deles estavam se formando corretamente, se com 6, 7 anos eles tinham ali os pés chatos ou normais, enfim. Os pais deles devem observar isso, porque se com 6 anos perceber que o arco não está sendo formado, é possível algum tipo de tratamento? Então, uma dica aqui, Sandro, é o seguinte: a criança começou a andar, é normal ela ter um pouco, assim, o pé chato, tá? Muitas crianças têm, aliás, a maioria, 90%. Aí, para o pai não ficar preocupado, ele vai observar o seguinte: pede para a criança ficar na ponta do pé. Se, ao ficar na ponta do pé, formar algum arquinho do lado de dentro do pé, isso é um ótimo sinal. Porque ao movimentar, ao fazer força com os ossos do pé, o arquinho se forma. Então, quer dizer, a mobilidade entre os ossos está normal.
Então isso já nos deixa tranquilo, excluindo muitas doenças dos pés, entendeu? Entendi. Então uma dica aí é colocar a criança na ponta do pé, né? Ou seja, tirar o calcanhar do chão e observar. Se formar algum arquinho, quer dizer que aquele pé é normal, mesmo que ele fique um pé chato por um período da infância aí, vai formar o arquinho do pé. Se não formar, mesmo assim, a gente fica mais tranquilo porque há mobilidade entre os ossinhos do pé. Então isso nos conforta. E se não formar e os anos forem se passando, existem aí, sei lá, exercícios, fisioterapia ou de repente até alguma cirurgia para estimular o surgimento da curva? A atividade física é tipo assim, deixar a criança andar descalço, principalmente em local assim mais fofo, areia, grama. Isso estimula a formação, o fortalecimento muscular dos pés, formando assim um arco dos pés. Alguns exercícios, né, que aí já seria mais pro adolescente, porque a criança não vai ficar fazendo. Tipo, você colocar o seu pé num degrau da escada e fazer exercícios para panturrilha, com os dedos dos pés, né, fazer movimento com os dedos dos pés com alguma resistência. Isso estimula a musculatura intrínseca do pé. A musculatura que está lá dentro do pé para formar o arco do pé, para fortalecer, evitando que tenha dor, né? Cirurgia, então, nunca acontece numa situação como essa? A cirurgia, Santos, seria mais os casos que existe uma doença que levou ao pé chato ou ao pé cavo. Aí, nesse caso, por exemplo, é possível. Na coalizão tarsal, né, a gente tem que liberar os ossinhos que não estão se movimentando entre eles. Algumas, a gente chama de osteotomias, né? Às vezes o calcanhar ele é muito virado para dentro ou virado para fora. Você pode fazer uma osteotomia e colocar uma cunha óssea ali para corrigir essa deformidade. Mas essas cirurgias é raro a gente indicar. Por quê? Porque com exercícios, fisioterapia, palmilhas, né? Você já consegue controlar muito bem isso. Interessante. Uma questão ainda que eu acho importante colocar para o Dr. Lúcio Mauro é se obesidade, não é, falta de atividades, enfim, ou até mesmo lesões podem facilitar ocorrências tanto do pé chato como o do pé cavo. Então, existem algumas situações, Sandro, eu acho que é essa a pergunta que você fez, que você adquire o pé chato, né? É isso, né? Isso mesmo. Por exemplo, fraturas de calcânio. A pessoa caiu de altura em pé, bateu o calcânio, quebrou, desviou. Esse desvio do osso, principalmente do calcanhar, do calcânio, ele pode levar a um pé chato, dolorido ainda, porque leva a artrose, né? Foi uma fratura geralmente intraarticular, uma fratura cominutiva que tem vários fragmentos. Então isso geralmente leva a um pé chato, que é dolorido. É doloroso. Então, muitas vezes a gente tem que fazer cirurgias para corrigir isso, corrigir a fratura ou a sequela dela. Alguns casos, por exemplo, que se desenvolve muito em mulheres acima de 50, 60 anos, diabéticas, é a insuficiência do tendão tibial posterior. Esse tendão, ele segura o arco, é um dos tendões que segura o arco do pé. Quando ele está insuficiente, né, nessas pessoas, em mulher principalmente, diabética, que está acima do peso, esse tendão ele se torna insuficiente. Então ele começa a ficar mais fraco e o arco do pé começa a desabar. Ele começa a ficar plano. O pé que era normal começa a ficar plano. E isso predispõe até artrose e dor. Então são uma das causas mais comuns que a gente tem de pé chato adquirido, né, depois que passou da infância, ou seja, era um pé normal que virou pé chato, são essas. Entendi. Se a pessoa não fizer um tratamento, ela não consegue viver depois com qualidade de vida. Exatamente, o Sandro, tem que sempre procurar o mais breve possível uma orientação e um atendimento, né, de um ortopedista.
para que aquilo não fique crônico, né? Para que não tenha sequelas irreversíveis. Ok. Doutor Lúcio, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Esse tema, creio eu que inédito aqui, desde o início da nossa parceria, já há pelo menos 2 ou 3 anos, e deixar esse espaço aqui sempre à disposição para esse tipo de informação que, com certeza, leva muitas pessoas a ter um aperfeiçoamento aí na qualidade de vida. Ô Sandro, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e deixo aqui o meu abraço a todos aí, aos ouvintes e a vocês aí da rádio. Muito obrigado. Nós conversamos com o médico ortopedista, traumatologista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele participou do Jornal da Cidade falando sobre a curva da sola do pé, que os especialistas chamam de arco plantar.